Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus pela tua vida que está chegando aí online. Às vezes eu vejo live, a pessoa fica ali olhando, esperando o pessoal chegar. A gente vai cantando enquanto o pessoal vai chegando. Se o pessoal quiser entrando, sugerir cântico, tá? Fala aí para nós. Cante um pedaço, pelo menos, né? Pra gente não ser pego muito de surpresa aqui. Nas lives, às vezes eu canto só um pedaço de algum louvor bem conhecido, ou mais ou menos, porque a gente tem que adorar, sim, louvar o Rei da Glória, com todo o amor, com tudo aquilo que temos, com nossa força, com muita alegria e muito prazer. Meu Jesus, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas do teu amor. Força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis tuas promessas pra mim. Qual é a altura do renova-me? Vamos ver? Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Faustino, que bom, Fausto, você escolheu este louvor, tem tudo a ver. Já cantei Aclame ao Senhor, que foi pedido. Não chequei agora à tarde o WhatsApp e Facebook, então eu não sei se alguém escolheu mais algum louvor. Mais alguma coisa? Estamos aqui para louvar e exaltar o nome do Senhor e agradecer a Deus por todos que estão entrando online para nos ajudar, tá? Se alguém tiver algum pedido de oração, pode fazer. Vi pedido de oração no Face, tá aqui. Cadê aquela caneta que estava aqui?
A Elcia acende a luz ali para nós e vai começar a escurecer. Eu acho que só uma lâmpada aqui vai resolver. A nossa noite aqui demora a chegar, mas dá uma sombra. Tá ótimo. Perfeito. Pai do Senhor, irmão Marcos, glória a Deus pela sua vida. Irmã Elaine, Danilo, família, Deus abençoe vocês. Epa, tô mexendo, tem aqui. Irmã Maria, minha irmã Maria, irmã, Priscila, Fausto, Sérgio, Glória, Deus abençoe vocês, Elise, Fernando e outros que vão chegando. Louvado seja Deus pela vida de vocês, aqueles que estão simultâneos e vão entrando. Amados, eu vou então para a palavra, porque a nossa live, antes da palavra, só deixar um aviso que domingo nós estamos fazendo culto no templo com as nossas restrições. Só que o nosso grupo não é tão grande e nós podemos convocar toda a igreja e sempre olhando, contando. Domingo batemos na trave do limite máximo. Então, se chegarmos no limite máximo, já temos pessoas que a gente vai conversar. E esse povo, se precisar, vai para o carro, assiste a live de lá. Mas eu não gostaria de restringir que alguma pessoa, que ninguém viesse ao templo, até porque vai revezando naturalmente. Muito difícil toda a igreja estar no mesmo dia, no mesmo local. Aí eu tenho certeza que a gente estaria extrapolando bastante, mas eu convido todos a estarem no culto. Vão para o culto, tá? Se encher, nós vamos revezar, o pessoal vai para o carro, vai assistir a live, porque a gente quer estar perto de todos. Falta aquele abraço, falta aquela coisa mais aconchegante, tá? Alguns chegam no culto, termina, já vão embora, questão de proteção, tá correto. Alguns você tem que pedir para ir embora, porque não vai mesmo. Tem gente que... Eu sou um desses, né? Se a gente não apagar a luz, e agora não tem gente se apagar a luz não muda nada, porque só vai anoitecer quase 9 horas da noite, então não adianta nem apagar a luz, né? É muito gostoso estar junto com os amados ali. Queridos, abra o nosso culto é 6 horas domingo. A Nelita entrou, Cícero entrou, outras pessoas. Deus abençoe vocês. Nosso culto 6 horas, aqui em Middletown, a cidade do meio, aqui perto de Newport, Rhode Island, nos Estados Unidos. Mas a gente fala, há 40 pessoas no culto. Nosso tempo podemos colocar 45. É o que nos foi colocado de número em cada culto. Beleza, 40, 45 pessoas no culto. Só que a gente encontra mais algumas centenas de pessoas que participam do culto com a gente e esperamos que vocês sejam e tenham sido abençoados, como é na nossa reunião de célula. Às vezes chega a 400 pessoas que visualizaram e então participaram do culto com a gente. Amém? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 36 até o 50. É um bom texto para lermos. A pecadora que ungiu os pés de Jesus é um pequeno título que alguém dessa versão bíblica coloca, mas nós sabemos que a Bíblia original ela não tinha nem títulos, ela não tinha nem capítulos e nem versículos. Era um texto escrito linear. E aí, para facilitar, alguns estudiosos fizeram essa coisa de divisão de capítulos, versículos e até subtítulos. Mas que não vem ao caso. O importante é a essência da palavra. Isso é uma coisa que eu gosto de ler, queridos, é a Bíblia. Eu leio a Bíblia 10 vezes, eu prefiro ler a Bíblia 10 vezes a ler um livro que fale da Bíblia, sinceramente. Eu gosto muito de ler a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Vamos lá, então, Lucas, capítulo 7. Você está aí acompanhando?
a partir do versículo 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa, e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando viu isto, o fariseu que tinha convidado falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer. E ela disse: dize a mestre. E ele disse: dize a mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta mulher regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, beijo santo, né? Mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados se são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé se salvou, vai-te em paz. Ô texto lindo, gente. Um vaso de alabastro cheio de unguento precioso. Vaso de alabastro. A Elsa é doida para ter um vaso de alabastro. Se eu viajar para Israel, prometo que eu trago um vaso de alabastro para ela. Essa é a única encomenda que ela fez do meu projeto de viajar até Israel. Mas são coisas assim, querido, que a gente lê na Bíblia, que é muito difícil você entender aquela, a gente fala, a essência. E o tal do Simão, que Jesus estava na casa dele, ele estava ali feliz, receber Jesus, mas ele não entendeu a essência. E eu quero dizer para você, querido, que nós precisamos entender a essência. Então eu quero deixar uma pergunta para você: o que aprendemos com um pecador ou uma pecadora verdadeiramente arrependido? Vou repetir: o que aprendemos com um pecador verdadeiramente arrependido? Eu listei 5 pontos que para mim é o meu aprendizado com um pecador verdadeiramente arrependido. Seus princípios, ou os principais, seus principais valores são para Jesus. Para mim, o primeiro passo de enxergar um pecador verdadeiramente arrependido é quando os valores principais ele direciona para Jesus. O versículo 37 fala da mulher pecadora que chegou naquele lugar com um vaso de alabastro com unguento. Querido, o vaso de alabastro é caro e o unguento aqui mencionado, muitíssimo caro, muito caro. Coisas assim que às vezes não dá nem para imaginar o preço que se pagaria por um unguento desse tão raro, por um vaso tão raro, por alguém que tenha esse vaso, tem esse unguento, com certeza é algo muito caro. É o principal valor. Aquela mulher, ela sai de casa com desejo de ver Jesus, de chegar até Jesus, de ser perdoada por Jesus, com arrependimento, com o coração quebrantado, verdadeiro, sincero.
com aquele vaso cheio de unguento nas mãos, e é o valor dela. Ela chega, ela não limita em derramar aquele unguento sem nenhuma dó, sem nenhuma ponduragem, sem nenhuma miséria, e ela tem o principal valor, né? O valor dela de humilhar-se, grande valor, o valor de beijar os pés de Jesus, são valores, querido. Primeiro ponto que eu quero destacar para você: uma pessoa verdadeiramente arrependida, ela tem os seus principais valores voltados para Jesus. Coloca isso no seu coração. Coloque seu tempo, coloca seu desejo de adorar a Deus. Qual é a música que você escuta durante o dia? Seus valores. O que é que chega nos seus ouvidos? O que é que você fala durante o dia? Não é uma questão de soltar na igreja. Você usa a sua boca para abençoar. Eu acabei de ler recentemente Tiago, e lá faz a distinção da língua. Preguei domingo também, sobre a questão da língua. Tem que abençoar, queridos. Tem que ser uma bênção. Use sua boca para abençoar, para falar firme. Falei domingo sobre a importância do amor. Próxima vez, oportunidade que eu estiver pregando, eu quero trabalhar, focar na palavra e na essência do amor, que é muito forte. Por quê? Porque nós temos que ter os principais valores voltados para Jesus. E não baratear os valores. Tem gente que faz os valores ficarem muito baratos. Não, valores são firmes, valores são sinceros. O vaso sincero ali, que coloca um unguento e ele não vaza. Um dia eu falei sobre o vaso sincero. Eles faziam os vasos lá de barro e muitas vezes, para ludibriar, eles passavam cera no vaso, que estava um vaso lindo. E um comprador de vaso inocente compra o vaso lindo, porém rachado. Mas um comprador de vaso, alguém que tem ali um coração bem pautado na sinceridade, ele chega e fala: coloca esse vaso no sol, porque ele quer que derrete aquela cera, ou ele quer um vaso que não tenha cera, ele quer um vaso sem cera, de preferência um vaso sem cera, de onde vem a palavra sincero. Então nós temos que ser vasos sem cera, querido. Nós não podemos viver com cera, mascarados. Nós temos que externar, colocar diante do Senhor os nossos principais valores diante do altar do Senhor. E não basta apenas ter Jesus em casa. Porque eu tenho Jesus, Jesus mora no meu coração, Jesus mora no meu coração. Não basta apenas dizer Jesus mora no meu coração. Olha o versículo 36, um dos fariseus rogou, Jesus, ele pediu: Jesus, vamos comer lá em casa, vai lá, entra na minha casa, vai comer comigo. Jesus aceita o convite, vamos lá, tranquilo, estou com fome, meus discípulos estão com fome, comida legal, vou lá sim. Mas parece que foi só isso, só foi lá mesmo para comer, porque aquele homem em si apenas convidou Jesus para ir na casa dele. Mas o versículo 39 diz: quando isso, viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo: se este fora profeta, saberia qual é a mulher que tocou o mestre, é pecadora. Quer dizer, ele está na mesa comendo com Jesus, ele vê uma cena e ele começa a balbuciar: mas Jesus, se ele soubesse quem é essa mulher. Terrível, né? Oi? Mas ele está ali. A Elsa falando que ele estava pensando, na minha Bíblia, quando isso, viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, murmurava, pensava. Certo? Você também está certo. Muito bem, parabéns. Falava consigo ou murmurava. Eu vejo possibilidade. E Jesus, ele conhece o pensamento, E Jesus conheceu o pensamento daquele homem e fala para ele. É claro que ele levou um choque, Porque se ele murmurava ou balbuciava, ou ele estava só pensando, ele falava consigo mesmo, talvez balançasse a cabeça,
reprovando, mas Jesus fala para ele realmente a essência que ele vê naquela cena. Não basta ter Jesus em casa, apenas dizer, vem comer na minha casa. Não, queridos. Precisamos ter Jesus e reconhecer Jesus como Senhor, prostrar-se diante dele. É assim, queridos, que a nossa dívida vai ser anulada. Terceiro ponto, quanto maior é a dívida anulada, né? Maior é o amor. Então, quanto mais você, pecador, pedir perdão para Deus, se humilhar, quanto maior é o pecado, maior é o amor dessa pessoa para com Jesus. Porque aquela mulher estava ali ensinando isso para aquele homem, para aquele Simão lá, que ela estava ali, era arrependida. Ela estava ali rendida, que é o outro tópico, rendição. Então, rendição ao Senhor é algo muito bom, é algo muito nobre. Rendição ao Senhor. Humilhar-se diante dele. Tá? Versículo 44 ao 46. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e nos enxugou com os cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Não era óleo, é um unguento raro, caro, no vaso de alabastro, melhor. Ela queria e ela ofereceu o melhor. E o melhor, querido, é estar rendido aos pés do Senhor Jesus. É se prostrar, chorar na presença dele. Porque o perdão de Jesus, ele não olha o volume, ou a quantidade, ou a qualidade do pecado, ou do pecador. Ele olha o coração quebrantado. Ah, mas aquela pessoa lá não tem jeito. Aquilo lá é uma desgraça, aquilo lá não vai a lugar nenhum, aquilo lá é um miserável e é pecador, é prostituta, sei lá o que essa mulher era, mas pelo que o cara falou, ela não era flor que se cheirava. Mas no 47 até os 50, Jesus vai ensinar os muitos pecados perdoados, porque muito amou, e ele disse, os teus pecados são perdoados para aquela mulher. Não importa o pecado dela. Ah, aquela mulher era prostituta. Ah, aquela mulher era ladrona. Ah, aquela mulher era traficante. Ah, aquela mulher ou aquele homem. Não importa. O que importa é ter o perdão de Jesus e a salvação de Jesus. A tua fé te salvou, vai-te em paz. Então olhe para a tua vida, querido. Não fique amarrado, não amarre a tua vida no passado. Eu sempre faço referência de Isaías 43, versículo 18 e 19. Sempre. Eu não canso de repetir esse texto. Não olhe para o passado. Não viva no passado. Não more no passado. Não more. Tá? Tem outra frase que eu gosto muito. Esse não é da Bíblia, né? Deserto não é residência fixa. Às vezes tem gente passando por luta e fala, que a minha luta nunca acaba. Cara, você vai morar na luta, é igual morar no deserto, não tem vida. Deserto, o máximo que você deve fazer é passar por ele. Então essa mulher, por mais que ela tenha tido um passado horrível, um passado tenebroso, que não vem ao caso, eu vou aprofundar a vida dessa mulher, compará-la a outra mulher, compará-la a fulana de tal. Não, eu gosto de ficar no texto. A não ser que o texto me dê um outro texto, me dê um contexto. Eu vejo que esse texto de Lucas, ele é único, ele não tem paralelo. Eu vejo que, por exemplo, se eu vou lá na parábola do semeador, eu tenho duas referências, de Lucas 8, a partir do versículo 4, de Mateus 13, de Marcos 4. Então eu tenho 3 referências de uma parábola. Agora esse texto, eu não tenho texto paralelo, eu não preciso comparar essa mulher com qualquer outra mulher da Bíblia.
Eu preciso, talvez, comparar essa mulher com a minha vida. Quem sou eu? E o que estou fazendo diante do Senhor? Eu tenho colocado os meus valores principais para Jesus? Eu tenho apenas convidado Jesus para comer na minha casa? Eu tenho tido realmente Jesus para morar na minha vida, ser o Senhor? Qual é a minha dívida? Qual é o perdão? O quanto eu tenho amado a obra de Deus? Às vezes você não ama a obra de Deus. Então é porque você não teve dívida perdoada, anulada. Você não quis. Eu não sei se esse homem que recebeu Jesus teve a dívida dele anulada, ainda que Jesus estivesse na casa dele. Rendição ao Senhor. Forma de adorar a Deus. Forma de glorificar a Deus. É rendido. Eu gosto muito do louvor rendido, estou. Muito. Para mim, um dos louvores mais lindos que tem. Coloco ele entre os 10 louvores mais lindos da minha história de adorador. E olha que eu tenho história, hein? Olha que eu tenho história. Só de tocar violão, 42 anos. Desde criança cantando na igreja. Olha que eu conheço louvores, hinos, inários. Como que é o inário presbiteriano? Inário presbiteriano, inário batista. Olha que eu conheço música. Mas eu gosto rendido, estou. Eu gosto. Às vezes eu estou cantando, eu começo a chorar sozinho. Porque o perdão, querido, ele vem do Senhor Jesus, através da nossa rendição. Rendição ao Senhor. Eu não tinha nem planejado isso. Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és Amém? Termina de cantar um louvor puxado assim, a voz some. Cantar sentado não é fácil. Querido, Deus abençoe você. Que a palavra de hoje possa ter alcançado o teu coração, querido. Verdadeiramente arrependido. Verdadeiramente. E lembra que Deus te honra. Deus quer te honrar. Deus quer abençoar a tua casa, tua família.
Deus possa abençoar a vida dos amados da Igreja Batista Nova Vida, cada família. E uma pessoa que é uma bênção, tem se posicionado, se apresentado, fazendo discipulado, está estudando, aprimorando mais na palavra de Deus, que é uma bênção, queridos. É a vida do irmão Marcos. Quero pedir a Deus, eu quero que o Senhor abençoe a vida do irmão Marcos, abençoe a irmã Carla, abençoe a Giovana, abençoe o Guilherme, abençoe aquela família, guarde, proteja o coração deles, que haja vitória na vida deles, porque quando uma pessoa se prontifica ao reino, eu quero dizer para a família, para você família, toda a família, quando a pessoa se prontifica ao reino, não se assustem, apenas esperem do Senhor. Confia nele. Aguarde em silêncio. Deixa Deus agir. O ministério pode não ser fácil. Agora eu vou dizer uma coisa, quando alguém se prontifica para a obra, tá? Quando alguém se prontifica para a obra, tem mais pessoas na igreja, mas Deus colocou no meu coração trazer essa palavra para o irmão Marcos e para a família, tá? Tem mais pessoas também trabalhando, mais pessoas estudando, graças a Deus pela vida da irmã Nelita, irmão Alexandre também. Quero dizer para você, irmão Marcos, irmã Carla, Deus é quem cuida da gente. Deus é quem cuida da gente. Não é fácil. Não é fácil. E dizer uma coisa para você que está trabalhando na obra de Deus, aqui em casa, minha família, apoie, chega junto, em oração, fica em silêncio, deixa o pau torar. Porque levante sobre você, que coloque sua vida na obra de Deus, os missionários, pastores. Isso vem do inimigo de nossas almas. Isso vem do diabo. Sabe por quê? Porque o inimigo não quer que levante mais obreiros. O inimigo não quer mais pessoas da seara. Mas Deus quem convida, Deus quem chama, o Deus que chama, Ele quem capacita, Ele é quem sustenta, Ele é quem supre as nossas necessidades. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Lutas tem, dúvidas vêm, às vezes vontade até de desistir, mas não desista. Não desista. Este ano, deixa eu ver se é este ano agora. Este ano eu completo 25 anos de ministério pastoral, dia 19 de outubro de 1996. Dia 19 de outubro deste ano são 25 anos de ministério. É isso, né, Elsa? Só estou aqui na dúvida que é isso mesmo. 25 anos de ministério pastoral. Deus nunca nos decepcionou. Deus nunca nos abandonou. Alguém pergunta, já passou luta, pastor? Muitas. Período de estudos, passei lutas. Tive até problemas de enfermidade. Tive carro que fundiu o motor. Meu trabalho. Não tinha salário direito, tinha ajuda de custo. Deixar essa palavra para você que tem um chamado. Tá? Você é verdadeiramente arrependido, servo de Deus. Você tem um chamado. Carro fundir motor, queridos. Deus levantar, usar pessoas que eu nunca vi. Nem antes, nem durante e nem depois. Que nunca me viu nem antes, nem durante e nem depois. Deus levantar pessoas em outro país, em outra circunstância. Eu morava em Cuiabá, no Mato Grosso, Brasil. E Deus levantar pessoas da Inglaterra, sem me conhecer, sem saber quem eu era. Deus falar para essa pessoa que precisava me ajudar. E através de um missionário, me ajudaram na época para consertar o meu Fusquinha com
5 centavos na época, 5 centavos extra, de tão certo que Deus trabalha, de tão justo que é Deus. Justo é o Senhor, e Ele não vai te abandonar. Jamais Ele vai te decepcionar. Ele vai te garantir a vitória. Por isso, a minha oração é uma palavra de encorajamento ao teu coração. Não desista. Não pare de lutar, porque a vitória é tua e da tua família. Família, abençoe. Família, esteja do lado. Não foi fácil. Meus filhos eram bebês quando eu comecei o ministério. Elise nem nascida era. Elsie sempre do meu lado. Mas Deus cuidou da gente e continua cuidando. Cada dia que passa, mais eu sinto Deus cuidando da gente. Mais ainda. Preciso de Jesus. Preciso de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê